presidente, reiterar os cumprimentos que já foram feitos algumas vezes aqui, a sua determinação de limpar a pauta da sessão ordinária. Em 2 semanas, nós já nos manifestamos, tivemos a oportunidade de nos manifestar aqui em plenário a respeito de mais de 100 vetos, mais de 100, 31 no primeiro dia, mais de 30 no segundo, e eu não sei exatamente quantos hoje. E agora, seguindo a determinação do presidente, nós estamos primeiro nos manifestando em relação aos vetos de vereadores que já não têm mais o mandato. Mas eu peço aos vereadores que não deixem de analisar a pauta de vetos pelo seguinte, para que nas próximas ocasiões, se for o caso, os vereadores podem se manifestar contra a manutenção de um veto, ou podem, caso pretendam discutir mais a matéria, solicitar o adiamento de um determinado item, como o vereador Gilson Barreto fez na quinta-feira passada. Chegou a vez de um projeto dele na pauta da sessão ordinária e ele solicitou o adiamento, porque ainda vai tentar argumentar com os colegas, quem sabe. A gente sabe que a possibilidade de derrubada de um veto é uma ocasião raríssima aqui na história da Câmara, porque, afinal de contas, se trata de uma medida muito praticamente irreversível, ou, do nosso ponto de vista da administração pública, executivo e legislativo, de fato irreversível. O que se pode depois é recorrer à justiça para revogar alguma lei em vigor. Então, peço aos vereadores que analisem os seus próprios projetos, inclusive. Hoje eu concordei com a manutenção de um veto parcial a uma lei da qual eu fui coautora, porque aquilo já perdeu o objeto, vereador Trípoli. A lei dizia a respeito à obrigação de o poder público divulgar na internet os nomes de todos os servidores, a função exercida, o cargo ocupado. Quer dizer, aquilo em 2008 era uma medida de transparência inovadora. Hoje em dia isso já ficou superado. E o governo questionava na ocasião, não, mas vai divulgar o e-mail de todos os servidores? Imagina, isso já perdeu a razão de ser. Então, que a gente não se apegue à autoria do projeto e analise de verdade, com critério, o conteúdo, o quanto ele já ficou possivelmente ultrapassado. E a gente concordar com a manutenção de um veto não significa concordar que a ideia original era ruim, ou mesmo que o Executivo tinha razão. Mas, às vezes, o tempo superou tanto o projeto quanto as razões alegadas de veto. E aproveitar para dizer, presidente, hoje, Colégio de Líderes, discutimos a composição da pauta, por enquanto, de sessões extraordinárias para votação de projetos de vereadores. E é curioso, presidente, que nós ficamos discutindo por que não incluir, não aceitar discutir e votar determinados projetos que seriam ou não polêmicos. É um grande avanço que a gente chegue a esse ponto, de cogitar ou de lutar pela possibilidade de votar projetos em torno dos quais não há acordo para a sua aprovação. Isso, para mim, é um avanço, que a gente traga projetos a voto em plenário sem acordo de aprovação, e que aí se faça a disputa voto a voto, que se faça a disputa aqui no debate. Mas ainda estamos presos, presidente, e eu sei que vai demorar um tempo para superar isso, a questão da cota. É um projeto por vereador, pronto, acabou. E eu, vereador, tem muitos projetos de outros vereadores que eu gostaria que fossem aprovados. Tem o projeto do vereador Holliday, que permite que os munícipes contratem seus próprios serviços de poda de árvore, desde que devidamente reconhecidos, certificados, e quando um engenheiro da prefeitura já deu o laudo atestando que, de fato, aquela árvore precisa de poda ou de remoção, o projeto é do vereador Holliday. Talvez não seja a prioridade dele, não é o que ele mesmo vai indicar para o acordo. Mas é um projeto super relevante. Tem projetos aqui, já não me lembro do autor, mas determinando que os bancos dos ônibus, né, do transporte coletivo, os assentos, sejam todos preferenciais, como em algumas cidades já foi instituído. Quer dizer, você não tem 2, 3, 4, 5 assentos preferenciais para idosos. Todos os assentos são preferenciais para idosos. O idoso não vai ficar de pé só porque o banco preferencial está ocupado, então a gente não é obrigado a levantar. Exemplo, estamos aqui falando muito hoje sobre IPTU. Tem pelo menos 2 projetos na casa prevendo a possibilidade de parcelamento do ITBI. Nenhum deles é meu. Mas se a gente pensar, você adquire um imóvel ao longo de 15 anos de financiamento, mas só é previsto o pagamento do ITBI, do Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervivos, na íntegra. Quer dizer, eu comprei uma casa, levei 15 anos para pagar.
mas o correspondente aos 3% do valor venal, eu sou obrigada a desembolsar. Imagina, isso vale para quantos e quantos contratos de gaveta de pessoas que até fariam a transferência e pagariam, honrariam esse pagamento. Então, existem projetos na casa, nenhum deles é meu. Então, eu quero deixar aqui lançada a proposta de que a gente examine a possibilidade de construir uma pauta de votação de projetos de vereador em sessão extraordinária que vá além do famoso um por vereador. Quem sabe a gente consiga fazer um acordo sem se preocupar tanto com essa simetria rigorosa. Obrigado, presidente.